Pessoal, continuando aqui então, essa terceira parte da nossa aula. São possíveis outras combinações de orbitais atômicos de maneira semelhante àquela que eu expliquei para o carbono, né? Outros tipos de hibridização. Vamos vê-las aqui. A estrutura molecular do trifluoreto de boro, é trigonal plana, a geometria que ele tem, com ângulos de 120 graus. Né? Imagina lá uma esfera que tem 360 graus, e aí você divide em 3 partes iguais, você vai ter 120 graus. O átomo de boro é o átomo central dessa molécula, e ele deve ser excitado para você ter, então, 3 elétrons possíveis, 3 elétrons não emparelhados, para você conseguir fazer essas 3 ligações covalentes que acontecem ali. Então, aqui eu tenho, né, para fazer 3 ligações, são necessário que eu tenha 3 elétrons desemparelhados para fazer as ligações com o flúor, que não precisa fazer nada além do normal do que ele já é. Então, olha só o que acontece. Você tem aqui o boro, ele tem essa distribuição eletrônica aqui. Eu tenho aqui o boro, que tem número atômico 5, e aí ele é 1s2, 2s2 e 2p1. Dessa forma, ele só faria uma ligação. Aqui eu tenho todos esses aqui preenchidos, e aqui só teria espaço para uma ligação. Mas o que acontece? Acontece a hibridização, a estação do elétron. Então, esse elétron aqui vem para cá, aí eu junto aqui. Como eu estou juntando um orbital S com 2 orbitais B, essa hibridização ela vai ser chamada de sp2. Agora sim eu consigo fazer, eu tenho espaço para fazer 3 ligações. Tá? E é isso que acontece, é um orbital 2s, que é esse mesmo aqui, né? E aqui o 2px e o 2py. Poderia ser o 2p, poderia, a ordem aqui não vai alterar nada. Poderia ser o 2px, 2pz, o 2py, 2pz, sem problema nenhum. Tá? Então acontece aqui a junção, e agora você vai ter então 3 orbitais, esses 3 formados aqui, ó, são 3 orbitais do tipo sp3. Acontece aquela mesma coisa que eu disse anteriormente, né? O orbital híbrido, ele tem um lóbulo maior, tá vendo? Ele é mais gordinho, então essa expansão do lóbulo aumenta o que? Aumenta a força de ligação desses orbitais. Desses orbitais híbridos moleculares, que faz com que a ligação seja mais forte. Então, é isso aqui também, né? Aqui só tem espaço para uma ligação, mas a gente sabe que ele faz 3, que ele é uma molécula plana. Você já deve ter visto geometria molecular e deve ter esse conhecimento. Então, acontece a excitação, né, que é a promoção de um elétron aqui para o outro orbital. Tem 3 espaços, então aqui é feito aqui as 3 ligações aqui, contracejado aqui é os elétrons do átomo de flúor, formando assim a molécula bem estável. Tá? E aí você vai ter as combinações das funções de ondas desses orbitais que se juntaram. Tá? No caso do sp2, a gente vai ter essas formas de funções de onda. Tá? Só vou mostrar aqui, mas não vou aprofundar isso com vocês, contas de nada dessas coisas. Tá? Só para dizer que aqui a gente está juntando, tá, os orbitais para ser sp3, né? Você está juntando um 2s com 2p's aqui para ser sp2, perdão, para ser uma hibridização sp2. Então a função de onda do orbital híbrido sp2 ela é igual à soma da função de onda do 2s
do 2s com os 2p, né? Um 2px e o outro 2py como exemplo. É a mesma história, né? Vou repetir aqui o slide que eu acabei de mostrar anteriormente. Tá? O recobrimento dos orbitais sp2 com os orbitais p do flúor dá origem à molécula trigonal planar BF3 com ângulo de ligação de 120 graus aqui. Embora esse tratamento, a previsão da estrutura correta, as ligações são mais do que se espera para ligações simples, o que será melhor compreendido no estudo de trialetos. Tá? Então, trialetos, que é um outro assunto da química inorgânica, a gente vai poder compreender melhor essa estabilidade, essa forte estabilidade que essa ligação tem pela formação desses orbitais híbridos aqui, sp2. Outro exemplo que nós temos aqui é o berílio, tá? o difluoreto de berílio, que é o BeF2, que é uma molécula linear, e o átomo de berílio é o átomo central dessa molécula, e então ele vai determinar a forma, né? A posição do núcleo determina a forma, a geometria da molécula. A configuração eletrônica do berílio é um S2 e 2S2. Você observa aqui que não tem espaço para ele fazer ligação. Então ele precisa fazer duas ligações. Tá? Como não tem esses elétrons emparelhados, não poderia fazer a ligação. Se a energia for fornecida à molécula, um elétron 2s pode ser promovido para um orbital 2p vazio, gerando então um átomo no estado excitado com configuração 2s2, 1s2, 2s1 e 2p1. Então separei o que estava aqui em 2s2, ficou 2s1 e 2p1. Então agora eu tenho espaço para que haja a formação de duas ligações. Aqui nós temos então o átomo a molécula, né, o berílio com os dois flúors ligados. Eu coloquei dois desenhos aqui. E aqui é outra molécula parecida, né, que vai ter a mesma hibridização, para que aconteçam as duas ligações aqui. Aqui é uma molécula que tem dois metilas aqui e um berílio no meio. Ok? Então é isso que acontece, ó, não tem como fazer ligação aqui no estado fundamental. Então acontece a excitação desse átomo e um desses elétrons vai para um orbital p vazio e aí você tem então a hibridização molecular sp. Um orbital s com um orbital p formando um orbital molecular sp3 híbrido que tem espaço agora então para fazer aqui as duas ligações com cada átomo de flúor. Lembrando que o flúor é um átomo um halogênio que tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável tem que fazer uma ligação, mais uma ligação, e aí ele é monovalente, ele fica estável. Como são dois flúors, então, aqui olha só, tinha até feito uma animação, tinha esquecido, né, a promoção aqui de um dos elétrons, e aí ele, né, tem que ter o seu spin ali invertido para poder seguir as regras. E aí, então, tem aqui a ligação com os dois elétrons dos dois átomos de flúors. E aí, nós temos então a hibridização, né, dos orbitais 2s e 2p. Aqui eu tenho 2s e 2p, que vai formar, então, dois orbitais híbridos sp. E aqui eu tenho a fórmula da função de onda também deles, tá? Não vou entrar em detalhes, só mostrando para vocês. Por causa de sua forma, esses orbitais híbridos sp interagem efetivamente e levam a ligações mais fortes que os orbitais atômicos de partida. Já expliquei o porquê que isso acontece, né? A repulsão será minimizada quando os orbitais estiverem dispostos a 180 graus um do outro. É uma regra, né, lá da teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que uma nuvem tem que ficar o máximo de distância possível de outra nuvem. Se você tem duas nuvens, o máximo de distância entre elas é 180 graus. Não é 90, não é 45, tá? É 180 graus. Quando esses orbitais híbridos se combinam com orbitais p do átomo de flúor, obtém-se então a molécula linear do BF2, que é uma molécula com essa geometria já dita.
Bom, em princípio, deveria ser possível calcular as forças de ligação relativas às ligações formadas a partir dos orbitais s, p ou de vários outros. Orbitais híbridos. Contudo, a equação de onda só pode ser resolvida exatamente para que átomos que contêm apenas um único elétron, ou seja, átomos semelhantes ao hidrogênio, como hidrogênio, hélio, lítio, berílio, etc. Assim, as tentativas de calcular as forças de ligação necessariamente envolvem aproximações que podem ou não ser válidas. Tendo em vista tais considerações, os valores apresentados na tabela abaixo refletem as energias relativas das ligações formadas por orbitais s, p e seus orbitais híbridos. É um pequeno resumo do que os cálculos mostram que pode acontecer, né? Então é mais fácil fazer para esses átomos pequenos do que resolver função de onda para átomos maiores, né? Mas a gente chega à mesma conclusão, é que a força relativa de ligação de orbitais híbridos é maior do que de orbitais puros.